Há um belo poema que está no livro de Isaías. A cidade de Jerusalém havia acabado de ser destruída por Babilônia, um grande reino do norte, e todo o povo judeu foi mandado para o exílio. Mas alguns permaneceram na cidade e ficaram a pensar: o que será que aconteceu? Nosso Deus nos abandonou? Isso porque Jerusalém deveria ser a cidade onde Deus reinaria sobre o mundo, trazendo a paz e bênção para todos. Agora, Isaías vinha dizendo que a destruição de Jerusalém era resultado das ações do povo de Israel. Eles se desviaram de seu Deus, se corromperam. Então, sua cidade e seu templo foram destruídos. Tudo pareceu perdido. Mas o poema continua. Há uma sentinela sobre os muros da cidade. E ao longe, ele avista um mensageiro. Ele corre em direção à cidade, está correndo e gritando: boas novas! E Isaías diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Pés formosos? Sim. Os pés são formosos porque carregam uma linda mensagem. E qual a mensagem? Que apesar da destruição de Jerusalém, o Deus de Israel ainda reina como rei, e que um dia o próprio Deus irá retornar a esta cidade, se assentar em seu trono e trazer paz. E o sentinela cantou de alegria por causa da boa notícia que Deus ainda reina. No Novo Testamento encontramos esta mesma frase, as boas novas. Essa é a palavra grega evangelion, e às vezes também traduzida como gospel. Então, quando um cristão diz, você acredita no evangelho? Ele quer dizer, você acredita na notícia? Mas não é qualquer notícia. Na Bíblia, essa frase é sempre relacionada ao anúncio de novo rei. E no Novo Testamento, os evangelhos utilizaram essa mesma frase para resumir todos os ensinamentos de Jesus. Eles dizem que Jesus andou por toda parte, proclamando as boas notícias do reino de Deus. Então Jesus veio a si mesmo como um mensageiro, trazendo a mensagem de que Deus reina, mas a maneira pela qual ele descreveu o reino de Deus surpreendeu a todos. Pense comigo, o reino de sucesso e poderoso precisa ser forte e capaz de se impor, capaz de derrotar seus inimigos. Mas Jesus disse: a maior pessoa no reino de Deus é a menor, aquela que ama e serve aos pobres. Ele disse que você vive no reino de Deus quando responde o mal amando seus inimigos, os perdoando e buscando a paz. Este é um reino de ponta cabeça. Jesus também disse que este reino estava chegando com ele. Por exemplo, existe essa história muito interessante, onde um oficial do alto escalão romano que vem a Jesus e implora que cure um servo seu, e até mesmo chama Jesus de Senhor, reconhecendo que Jesus é sua autoridade. Jesus louvou este homem por reconhecer o que ninguém tinha feito até então, que era não apenas Jesus anunciando o reino de Deus, mas que ele era o próprio rei. E logo todos souberam que este judeu da Galileia estava agindo e falando como se fosse o rei de Israel. Escolheu 12 discípulos, que eram a imagem das 12 tribos de Israel, e está curando as pessoas e perdoando seus pecados. E todos os líderes judeus se sentiram ameaçados. Finalmente, decidiram o matar. E Jesus deixou. O que é uma coisa estranha para fazer quando se quer ser rei. Isso mesmo, para Jesus, isso tinha que acontecer. Jesus viu o pecado e a devastação do seu povo, Israel, como uma pequena parte de toda a condição humana. Como toda a humanidade se rebelou contra Deus, resultando na tragédia e devastação de todo o mundo, então, como irá Deus trazer seu reino em tal mundo? Jesus acreditou que seria através de um ato de amor sacrificial por seus inimigos. É por isso que nos evangelhos a crucificação de Jesus é mostrada como sua entronização como rei dos judeus. Ele recebe uma coroa e também um manto. É exaltado, não sobre um trono, mas sobre a cruz. Quão belos são os pés que trazem boas novas. E as boas novas hoje são de que Jesus venceu a morte e que reina como rei. Ele lidou com o nosso pecado e corrupção e conquistou isso com sua vida e seu amor. Então Jesus envia os seus seguidores para irem a continuar anunciando estas boas notícias do reino de ponta cabeça e convidar a todos a prestar votos a ele, o rei que derrotou a morte com o seu amor.